A graça e a paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, o que vocês pensam quando vocês cantam nessa penúltima música? Glória a Deus por suas maravilhas. Interessante que para mim, eu já pensei muitas coisas, né, na natureza, na obra da cruz, mas hoje eu pensei na minha filhinha, na Esther. Glória a Deus por aquelas maravilhas. Nós vamos ficar de pé. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler desde o verso 20. Só para contextualizar aqui, o general sírio de nome Naamã, ele tinha lepra. Ele ficou sabendo sobre o profeta Eliseu, foi até o profeta Eliseu, foi curado. Esse general ofereceu uma recompensa ao profeta Eliseu, ele não quis. E aqui continua a história no verso 20, 2 Reis 5, 20. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, é a Tua palavra, Senhor, que nós viemos buscar a Tua face, que o Senhor possa falar à Tua igreja, Senhor, transbordar a Tua presença em nosso meio e realizar a Tua boa obra, Senhor. O Senhor tem um objetivo nessa noite sobre cada vida, Pai. Realiza-os, Pai. Que nada impeça isso, para a glória do Teu santo nome. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Podem se assentar. Irmãos, nós vemos aqui uma história que tem 2 personagens, né? Tem outros, né? Mas os 2 personagens principais aqui são Eliseu e Geazi. Eliseu era um grande profeta do Antigo Testamento. Na verdade, Eliseu ele foi servo de um outro grande profeta, que é Elias, que iniciou uma geração de profetas muito marcantes no Antigo Testamento. Elias, quando ele estava se despedindo de Eliseu, ele perguntou para Eliseu: Eliseu, o que você deseja de mim antes que eu vá? E Eliseu foi muito sábio e pediu: ora, Elias, eu gostaria de ter a porção dobrada do teu espírito. E Elias ele acabou recebendo essa porção dobrada de Elias. E a Bíblia realmente mostra isso, porque Elias foi catalogado aqui no Antigo Testamento, que Elias teria realizado 7 grandes milagres. Ele ressuscitou um moço, ele fez parar de chover por 3 anos, multiplicou o azeite da botija, fez cair fogo do céu, secou as águas do rio Jordão. Isso é Elias. Eliseu, como recebeu a porção dobrada do Espírito, ele realizou 14 milagres, grandes milagres, né, registrados na Bíblia. Dentre eles, ele secou o Jordão, purificou águas amargas, cisternas se encheram sem chuva, multiplicou o óleo da viúva, ressuscitou um menino, curou a esterilidade, multiplicou o pão, e aqui nós vimos um deles, ele curou a lepra de uma pessoa. Ou seja, na verdade, irmãos, Eliseu é
dentre todos os homens da Bíblia, quem realizou mais milagres, só sendo superado, claro, por Jesus. Então, estamos aqui diante de um homem de grande vulto na Bíblia, Eliseu. E esse Eliseu, ele tinha um servo, um aprendiz, um moço que convivia com ele, de nome Geazi. Ele era um aprendiz de profeta e estava ali com Eliseu, servindo Eliseu e aprendendo com ele, com Eliseu, esse ofício de profeta. Então, na verdade, Geazi tinha o maior cargo em Israel que alguém poderia almejar em termos espirituais. Depois de Eliseu, todo mundo sabia que havia um grande homem, que era Geazi, que servia Eliseu. Então, irmãos, imagine só, você está diante do maior homem da época, em termos espirituais, e você está aprendendo com ele, convivendo com ele, vendo milagres gigantescos acontecendo diante de você, palpáveis, visíveis, e essa é a sua vida diária de aprendizado com Eliseu. E mais, se corresse tudo bem, como seria o esperado, quando Eliseu partisse, morresse, quem seria o sucessor ali de Eliseu como profeta seria Geazi. E se Geazi tivesse a oportunidade, como Eliseu teve, Geazi provavelmente pediria a Eliseu: olha, eu gostaria de receber porção dobrada do teu espírito. Para Eliseu. Então, se Elias fez 7 milagres, Eliseu 14, Geazi, se seguisse, se tudo corresse bem, poderia chegar a 28 milagres e seria, de longe, o maior homem do Antigo Testamento em termos de poder e de realização espiritual. Porém, como nós vimos aqui, alguma coisa deu errado, irmãos. Alguma coisa deu errado na vida de Geazi. Veja só, ele tinha o melhor professor e mestre que qualquer um poderia desejar naquela época. O melhor professor. Ele estava no caminho também o melhor, o mais correto e o mais perfeito caminho. Ele estava andando. Ele tinha a melhor oportunidade possível, porque ele era o principal aprendiz de Eliseu. Ele viu, presenciou muitos e grandiosos milagres. E ele, por estar ali aprendendo com Eliseu, tinha pleno conhecimento da palavra de Deus. Mesmo tendo um grande professor, mesmo e mestre, mesmo tendo visto grandes milagres, mesmo estando no caminho correto, ter conhecimento da palavra, mesmo assim, Geazi se perdeu. Mesmo assim, irmãos, Geazi se perdeu. O pastor Wagner tem ensinado aqui pela manhã, por favor, venham pela manhã, que há muitos que perecem por falta de conhecimento. E é o que nós vemos aí fora demais. Pessoas perecendo porque não têm o conhecimento da palavra, das doutrinas, da ortodoxia cristã e se perdem. Mas aqui nós vemos algo que eu acho que esse não é um perigo nosso, graças a Deus, na nossa igreja, a pregação da palavra. Então, perecer por falta de conhecimento, só se você realmente não está ligado aqui. Mas se você vem aos cultos e busca a palavra de Deus, realmente esse não é um risco que espero que a gente corra. Mas a gente corre esse risco aqui, mesmo tendo um excelente professor e mestre, no caso aqui o pastor Wagner, mesmo nós vendo milagres acontecer na nossa vida, na nossa igreja, mesmo a gente está no caminho correto, nós estamos seguindo a Cristo, lendo a palavra, mesmo assim, pode ocorrer o que ocorreu com Geazi, de um ou dois ou alguns de nós se perder no caminho. E a grande pergunta é aqui, quem aqui de nós vai se perder? Irmãos, quem aqui de nós vai se perder? Quantos Geazes nós temos aqui nessa noite, irmãos? Quantos Geazes? Eu não sei, mas Deus sabe. E é por isso que isso aqui é muito grave, irmãos. Porque por mais que você esteja no lugar certo, recebendo tudo, para ter uma vida espiritual plena, pode haver pessoas aqui que vão se perder como Geazi se perdeu. Numa estatística de 2009, numa revista chamada Enfoque, mostrava que havia de 30 a 40 milhões de brasileiros desviados, que se afastaram da igreja. E aí, a proporção que diz ali é que, mais ou menos, para cada evangélico, havia um desviado. Então, a igreja poderia ter o dobro do tamanho, mas tem a metade. De cada um se perdia. Eu acho que essa estatística é muito fomentada também, graças à falta de conhecimento das pessoas que perecem realmente
porque há igrejas, entre aspas, aí fora, que realmente não pregam o evangelho. Então, essa grande massa de desviados, 30, 40 milhões, tenho plena certeza que grande parte é por causa disso. Mas há, sim, os Geases, e é isso que me preocupa, os Geases. Eu acho que essa estatística de que para cada um evangélico, um se perde, né, se cumprisse aqui, seria metade se perderia. Né? Mas como a nossa igreja, graças a Deus, tem uma pregação correta da palavra, eu não creio que siga a mesma estatística. Mas há o risco, sim, de daqui a 2, 3, 5, 10 anos, alguns de nós tenham se perdido pelo caminho, irmãos. Alguns de nós tenham se perdido. E veja só, irmãos, a seriedade disso. Se você soubesse que ia ter um câncer, ou que você iria perder seu emprego, você ficaria provavelmente desesperado. Agora, pensar que talvez você abandone ao Senhor e a Cristo, talvez você não te abale tanto, não nos abale tanto. O que é pior, irmãos? Você contrair um câncer, perder o seu emprego, ou perder sua fama, porque alguém te falou mal de você, ou qualquer tragédia que possa acontecer na sua vida. Perder um filho, perder uma esposa, qualquer tragédia. Qualquer tragédia. Imagina o que for, irmãos. Não se compara, em termos de tragédia, de você se afastar de Deus. Não se compara. E aí, irmãos, o quanto nós temos que ter esse cuidado. O que você quer para a sua vida daqui a 2, 3, 5, 10 anos? Ou até o fim da sua vida? Você vai estar com Cristo? Você vai estar com o Senhor? Ou por meio do caminho, não, pronto, tchau, cansei da igreja e tal. Né? Às vezes as pessoas lidam assim como fosse algo meio banal. Algo bobo, né? Um detalhezinho da minha vida que eu deixei para lá, que eu cansei de frequentar aquela igreja. Olha, irmãos, em 20 anos aí de caminhada que eu tenho já com o Evangelho, eu já vi demais isso acontecendo, irmãos, demais. Eu já vi pessoas que tinham pleno conhecimento da Bíblia, depois se perderem. Já vi pessoas que choravam na presença de Deus, assim, de ficar ensopado de lágrimas, se perderem do caminho. Já vi pessoas tendo milagres de curas espantosas, se afastando do caminho. Eu já vi isso. E eu gostaria de não ver isso na nossa igreja, irmãos. Eu gostaria que essa igreja, realmente, as pessoas se protegessem, vigiassem, como Jesus diz, vigiem, e não se tornasse um Gease, não se tornasse um alvo. Veja, irmãos, se muitas pessoas que eram melhores do que eu em conhecimento da palavra, eram melhores do que eu em se prostrar na presença de Deus, eram melhores do que eu em milagres, se perderam, o que pode ser de nós, irmãos? Pessoas grandiosas, muito maiores que nós, com muito mais conhecimento, se perderam. Então, nós temos que vigiar, irmãos. Meu Deus, o quanto que nós temos que vigiar. Se pessoas tão capacitadas e tão esforçadas em Deus se perderam. E 2 exemplos claríssimos que nós vemos na Bíblia. Salomão, simplesmente o homem mais sábio, de maior cultura, de maior poder intelectual, que já pisou nessa terra, ele se afastou dos caminhos do Senhor e por um triz não se perde, irmãos. Por um triz não se perde. E outro que teve o melhor mestre que qualquer um podia sonhar. Quem é o melhor mestre que qualquer um podia sonhar? Jesus. E teve um que se perdeu, não foi? Judas. Viveu e conviveu com Jesus, comia na mesa com ele todo dia, ouvia Jesus, as pregações de Jesus, e mesmo assim se perdeu. Lá em 1 Coríntios 10, não precisam abrir, Paulo diz assim, olha, essas coisas aconteceram a eles, citando o Antigo Testamento, como exemplos, e foram escritas como advertências para nós. E aí ele fala, assim, aquele que julga estar firme, ou em outras traduções, aqueles que se julgam estar de pé, cuide-se para que não caia. O que ele está falando aqui? Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, como advertências para nós. Paulo cita nos versículos anteriores o que acontecia no Antigo Testamento. Moisés liderou o povo de Israel, está passando a novela lá, os 10 mandamentos, lidera o povo de Israel vê com os próprios olhos 10 grandes pragas atingindo o povo egípcio, eles passam pelo mar, há colunas de água de cada lado, e eles atravessam aquele mar,
desce comida do céu no meio do deserto todo dia para eles. Eles acordam de manhã e tem comida na porta da casa deles. Eles viram água saindo da rocha no meio do deserto. Eles comeram carne no meio do deserto, nas codornizes. Eles receberam instrução do próprio Deus, que conversou com Moisés, entregou a lei, e falou, toma aqui todo o conhecimento que o povo precisa para ter uma vida perfeita. E mesmo assim, o apóstolo Paulo falou, o que aconteceu? Que é como advertência para nós. Eles morreram no deserto, irmãos. Ficaram lá nas areias do deserto, pereceram lá. Mesmo vendo tudo isso, mesmo recebendo essa instrução de Deus, mesmo assim se perderam. Existem muitas causas, irmãos, para uma pessoa se afastar, se perder do caminho. Eu vou citar algumas, mas eu acho que o problema nem são as causas, porque causas para a pessoa se perder vai vir de qualquer jeito. Vai vir tribulações, vão vir problemas, vai vir, irmãos. Causas para você se afastar sempre vai vir. Então, não é tanta questão ao combate à causa. A questão do combate é de você se fortalecer e se apegar a Deus. Quais são algumas causas? Por exemplo, relacionamento errado, isso é um que você pode realmente evitar, né? Um jovem, uma jovem se relaciona com uma pessoa que não serve a Deus, a tendência de 100 para 1 aí é a pessoa se desviar. Isso aí é... mas eu conheço uma pessoa que deu certo. Tá, mas para cada um que você conhece que deu certo, tem 100, 200, 1000 que deu errado. Tem pessoas que decepcionam com seus irmãos, decepção com irmãos, com Deus, dúvidas, pecado, discordância. Eu discordo do que o pastor quer fazer na igreja. E se afasta de Deus. Problemas financeiros, familiares, problemas de vários tipos. Irmãos, alguma dessas coisas que eu citei é motivo para se afastar de Deus? Talvez, o único que talvez fosse dúvida. Eu não sei se realmente o caminho certo é o cristianismo, pode estar em outra religião. Tudo bem. Você vem, conversa com o pastor Wagner, conversa comigo, com alguma pessoa que possa te instruir e você entender. Mas o mais, irmão, pecado, você pede perdão, está aqui o que Jesus fez por nós. Se você pecou, vem, confessa seu pecado e continua no caminho. Se você discorda do pastor, meu amigo, a única igreja que nunca vai discordar de você é uma que você dirigir. E se você dirigir, mais da metade, quase todo mundo vai discordar de você. Então, a gente tem que ter uma maturidade, irmãos. Como adultos, como pessoas que querem servir a Cristo, a obedecer. Se você discordar do pastor em alguma coisa que ele quer fazer, obedeça. Mas se for alguma coisa mais séria, pastor, eu discordo, será que não poderia ser? Aí vocês conversam e tudo. Mas discordância, decepção com irmãos. Irmãos, a gente está num lugar cheio de pessoas falhas. Eu vou decepcionar vocês, o pastor vai. Todo mundo aqui se decepciona. E uma decepção total, todo mundo com todo mundo, irmão. E aí a gente se perdoa e vamos embora. Mas abandonar o nosso perfeito Deus e o que Ele fez por nós, isso não. 2 exemplos, irmãos, que eu conheci, um de cada oposto. Tinha uma irmã que eu conheci, no começo da minha vida cristã, eu admirava ela demais, irmão, demais. Porque se eu conversar 5 minutos com ela, ela falava o nome de Deus umas 20 vezes. Toda hora é Deus, Deus isso, Deus aquilo, tudo citava a Bíblia, era impressionante assim. Ela, para cada vez que ela lia a Bíblia inteira, ela guardava, comprava outra Bíblia e ia lendo. Aí lá ela tinha 12, 15, 20 Bíblias. Né? Conhecimento espetacular da Bíblia. Ela ficou viúva, por fim se relacionou com um homem casado, teve um derrame, ficou de cadeira de rodas, o homem casado abandonou ela, né? Claro. Claro, porque um homem casado não tem compromisso nenhum. Né? Então, esse foi o final dela. Se afastou do Senhor, se perdeu no caminho, caiu no problema de Geasa. Né? Agora tinha um garotinho na igreja que eu frequentei lá na minha cidade, que depois eu mudei, fui fazer faculdade, aí eu voltava, né? Não é questão da grandiosidade da pessoa, não é questão do preparo da pessoa, não é questão da pessoa chorar, não, é questão de uma pessoa que tem um compromisso com Deus, compromisso de ir até o fim, uma aliança com Cristo de verdade. Nunca, irmãos, nunca, nunca, nunca abandonar o teu Senhor. Então, como seremos, irmãos, daqui a 10 anos? Vamos estar indo no caminho de Deus? Será que todos aqui, irmãos, eu gostaria que todos aqui estivessem daqui a 10 anos, pode não ser nessa igreja, porque se mudou para uma cidade, enfim, mas estivesse com Cristo, nenhum se perdendo, irmãos.
Eu faço minhas palavras de Paulo. Paulo fala em Filipenses 4:1. Meus irmãos, a quem amo e quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Eu amo vocês, irmãos. E eu não queria, de forma alguma, que nenhum de vocês se perdesse, e eu também. Esse também eu não gostaria que se perdesse, não. Então, irmãos, bom, o objetivo dessa pregação não é passar medo em vocês, tá? É um dos objetivos, mas não é o principal. O objetivo principal é que a gente realmente permaneça em Cristo até o fim. Então, vamos ver aqui, irmãos, alguns erros que Geazi cometeu e que a gente pode nos precaver. Estão em aberto, 2 Reis 5? Voltem um pouquinho, 2 Reis 4. Vamos ver os antecedentes em relação a Geazi. 2 Reis 4. O verso é o 20. 2 Reis 4, 20. Deixa abertos que a gente vai dar uma analisada em alguns textos. 2 Reis 4, 20. O servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. O menino morreu. Ele subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ele chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido, com seu filho? Ele respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão da sua angústia. Veja só, irmãos, essa mulher veio desesperada, chorando, e se agarra nos pés do profeta, porque o filho dela havia morrido. Geazi aqui, no impulso, né, ele se preocupa com o quê? Não com as lágrimas da mulher, não com a dor dela, não com a humilhação que ela está se prostrando nos pés daquele homem, mas se preocupa em estar incomodando o mestre dele, né? Então veja que ele faltou com compaixão, com amor para aquela pessoa que estava sofrendo. Irmãos, o cristianismo tem que ter amor, irmãos. Tem que ter amor. O cristianismo não é, irmãos, uma religião de rituais, nem de ideias abstratas, nem de ativismo. Não. O cristianismo é uma religião que é dominada por isso, amor, irmãos. Nós temos que amar uns aos outros, temos que ter compaixão pelas pessoas, temos que amar o próximo e amar a Deus. O Thales Roberto, que é até quem escreveu essa última música que nós cantamos, tem uma música assim, que chama O Que Queres de Mim? Que ele pergunta a Deus, o que o Senhor quer de mim? E na música, Deus responde, né? Olha só o que ele fala na música. Pai, quero diluir minha vida em Ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente para mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um, sem a sua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Lindo, né? Mas olha o que Deus vai responder. Thales, joelho no chão e boca no pó. Eu vou falar agora, ouça minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim. Eu já vi outros tantos orarem assim. Mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Thales, humildade sempre e soberba não. Coração em mim, tudo é vaidade. Estou procurando por adoração. Aí Thales volta a responder, a perguntar a Deus. Pai, então o que queres de mim? Ó Thales, eu vou te dizer o que quero de ti. Me ame mais que tudo. Me queira mais que ao mundo. Mergulha no meu livro. Filho, eu insisto em te fazer reinar. E só mais uma coisa, Thales. Ame o seu próximo. Ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Então Deus não quer, irmãos, orações lindas, espetaculares, palavras assim.
tiradas do canto do dicionário. Não, Deus quer que você ame a Ele e ame o seu irmão. Se você tiver esse amor, essa compaixão por Deus, amor pelos seus irmãos, dificilmente você vai ser um Geazi, irmãos. Tenha amor. Não siga rituais, não siga ativismo, não siga apenas ideias. Tenha amor pelo Senhor. Aí em 2 Reis 4, vamos para o verso 29. Olha só o que acontece. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e ele lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Até aqui, irmãos. Veja, irmãos, o menino da Sulamita estava morto. Eliseu, que já estava ensinando Geazi há bastante tempo, falou: Geazi, meio que assim, falou: Geazi, você já tem tempo de caminhada, você já viu coisas acontecerem, eu acho que sua fé já se desenvolveu. Toma o meu cajado, que simbolizava a autoridade de profeta, e falou: Geazi, você como profeta, agora com a minha autoridade, põe o cajado sobre o menino e vamos ver o que acontece. Geazi foi, colocou o cajado, ele tinha autoridade de profeta, mas não tinha fé de profeta, e o menino continuou ali, morto. E Geazi corre até Eliseu e fala: Eliseu, em contrário às nossas expectativas, o menino não voltou a si. Ou seja, estava caminhando com Eliseu, tinha ali a autoridade de profeta, mas não tinha a fé suficiente para realizar aquilo. Então, faz parte da nossa vida com Deus, irmão. Desenvolvemos a nossa fé. Faz parte da nossa caminhada com Deus. Nós cremos cada vez mais no poder de Deus e no que Ele pode fazer. A nossa caminhada aqui não é como coitados ou como pessoas fracas, não. Nós temos um poder da parte de Deus e nós podemos crer que Ele faz coisas nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam, irmãos. Então, creia, desenvolva a sua fé. Mas convenhamos, irmãos, ele tinha um trabalho nada fácil, né? Já pensou o seu primeiro trabalho? Olha, vai lá, toma meu cajado e ressuscita aquela pessoa. Nada fácil. Mas o pior, irmãos, não é isso. Isso até poderia ter acontecido. O problema é que ele foi lá, colocou o cajado, não adiantou, foi embora. Eliseu, quando ele chegou, o que Eliseu fez, irmãos? Fechou a porta e orou ao Senhor. Geazi não se deu ao trabalho de fechar a porta e orar, irmãos. Porque, irmãos, a nossa fé fraqueja, às vezes a gente não tem fé para suportar algumas coisas, e quando você não tem fé, o que você vai fazer? Ore. Às vezes a pessoa pensa: não, eu preciso de fé para orar. Não, você tem que orar para também a sua fé crescer. Porque à medida que você entra na presença de Deus, está falando com Deus, e colocando ali o seu coração em Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. E um trabalho conjunto e desenvolver a sua fé, para que você creia naquilo que você está pedindo e orando. Então, ore, irmãos, ore, mesmo que você não creia, seja como aquele pai da menina que morreu também. Jesus falou: você crê? Ele falou: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, que a gente tenha isso, fala: Senhor, é difícil crer, mas eu vou orar e vou esperar no Senhor. Ore. 2 Reis 5, irmãos. Vamos agora para a parte onde nós estávamos lendo, 2 Reis 5, o verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Veja só, Naamã estava vindo com uma comitiva muito grande, estava levando uma quantidade imensa de riquezas,
para ser curado da lepra. Ele estava disposto a qualquer coisa para ser curado. E ele ofereceu aquela montanha de dinheiro para Eliseu. Em alguns versos atrás, se você for ver, estava ali, ele tinha levado cerca de 300 quilos de prata, irmãos, para conseguir a sua cura. E diante daquela montanha de dinheiro, Eliseu não se perturbou, falou, não, obrigado, eu fiz a obra que o Senhor me mandou, pode se retirar. Mas Geazi não tinha o mesmo espírito, já ficou de olho ali no cascalho que estava ali, né, irmãos? Então, aquela montanha de dinheiro atiçou a cobiça em Geazi, uma montanha de dinheiro. E, irmãos, toda a pregação de Jesus, o que ele falava para os discípulos? Vigiem, vigiem. Jesus falava, olha, o que lhes digo, eu digo a todos, vigiem, vigiem.